Então, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é aula de correção. Eu vou começar a correção com vocês a partir do exercício número 2, porque o exercício número 1 eu já realizei ontem durante a nossa aula, tá certo? Então, agora vamos para o exercício número 2. O exercício número 2, ele envolve algumas situações, certo? Então, ele fala assim: resolva a divisão 30 sobre 7 dividido por 15 sobre 14 avos de duas maneiras diferentes. Então, na primeira maneira, pediu para colocar os denominadores iguais. Eu vou fazer aqui na lousinha para vocês, tá bom? Então, as duas formas que pediu para que se resolvesse este exercício, certo? Então, exercício número 2, alternativa A. Então, na alternativa A falou assim: resolva essa expressão. Para resolver esta divisão, deixe os dois denominadores com os mesmos valores. Então, vou deixar as duas frações com o mesmo denominador, com a parte de baixo com o mesmo valor. E depois dividir o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, é dessa forma que quer que vocês resolvam essa daqui, que é a alternativa A, certo? Então, primeira coisa, qual é o número que vocês vão ter que pensar? Qual é o número que multiplica por 7, que o resultado é igual a 14? Esse é o número 2. Então, eu faço vezes 2 aqui e faço vezes 2 no numerador também. Olha os números que vai sair. 30 vezes 2 é igual a 60, 7 vezes 2 é igual a 14, dividido por menos 15 sobre 14. Aí a atividade pede: divida o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Vamos dividir. 60 dividido por 15 é igual a 4. Por quê? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. 60 dividido por 15. 4 vezes 5 é igual a 20, vai 2. 4 vezes 1 é igual a 4, mais 2. Então, 60 dividido por 15 é igual a 4, nesse caso, 4 negativo. Porque aqui é menos com mais, certo? 14 dividido por 14 é igual a 1. Quem quer deixar o 1, não tem problema, não é errado. Mas a resposta fica menos 4. Lógico, a resposta que deu aqui, esse menos 4, ele também vai ser, esse mesmo resultado, esse menos 4 será o mesmo que vai ter que ter no outro método de resolução. Nessa parte, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Não. Tá, então agora eu vou seguir e vou fazer a alternativa B. Vou apagar essa divisão que eu vou fazer a B aqui embaixo, que eu acredito que caiba, tá bom? Então, agora a alternativa B. Na B, é a mesma fração, então 30 sobre 7, dividido por menos 15 sobre 14. Só que aí na B eu falei assim, ó: simplifique o que for possível antes de efetuar a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Então, agora a gente vai fazer aquele método, né, que vai ser o método prático que vocês mais vão utilizar, que será copiar o primeiro e multiplicar pelo contrário do segundo. Então, faz assim: copia o primeiro valor, que é 30 sobre 7, e multiplica pelo segundo valor, só que é o inverso. Então, aqui era menos, vai ficar mais, 14 sobre 15. Tudo bem? Aí, gente, vamos agora ver o que é possível simplificar aqui. Então, se vocês olharem aqui, o número 30 e o número 15, eles são divisíveis por... Número 30 e número 15, eles vão ser divisíveis por 15, né? Porque 15 mais 15 é igual a 30. Então, eu posso dividir o 30 por 15 e o número 15 por 15 também, né? Tem o numerador, o denominador, foi dividido. E aí, o número 7 e o número 14, eles também são possíveis de dividir por 7, né? Porque, ó, 14 é igual a 7 mais 7, então os dois são divisíveis por 7. Então, eu simplifiquei o 30 com 15 e agora eu vou simplificar o 7 com 14. Então, eu vou dividir por 7 e vou dividir por 7. Reparem
que para cada divisão que eu fiz no denominador, eu dividi também no numerador. Pode não ser na mesma fração, mas eu tive que simplificar. É obrigatório. Aqui, ó, como eu fiz por 7 aqui no denominador, eu fiz também no numerador. Então, fiz a divisão para os dois, tá certo? Aí, vamos seguir aqui. 30 dividido por 15 é igual a 2. 7 dividido por 7 é igual a 1. Não precisa escrever. 15 dividido por 15 é igual a 1 também. Não precisa escrever. Porque está no denominador, certo? Como está no denominador, qualquer número, ele é divisível por 1. Ele já está sendo dividido por 1. A gente não precisa escrever. O algarismo 1, quando ele aparece aqui, ele não precisa ser escrito. Quando a gente coloca a resposta, a gente já coloca a resposta sem, né? Se alguém tiver dúvida, pode falar. Aí aqui, ó, 14 dividido por 7 é igual a 2 também, só que como aqui é negativo, aqui vai ficar negativo. Aí vocês fazem 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então essa foi a resolução do exercício número 2, alternativa A e alternativa B. Alguém gostaria de perguntar? Os dois, professora, os dois é o menos 4, né? Tem que ser o menos 4, porque os dois... porque tava só ao contrário. A origem dos dois, o início do cálculo, são os mesmos valores. Se você começa a calcular com os mesmos valores, não importa a estratégia de cálculo que você utilize, o resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Perguntas, certo? Gente, se vocês observarem aqui na alternativa A e na alternativa B, a alternativa B, ela foi escrita aqui de forma equivocada, tá certo? E depois a resolução seguiu de forma equivocada. Quando eu digo de forma equivocada, foi escrita errada. Porque não é para dividir 14 por 15 avos, é para dividir 15 por 14 avos, tá certo? Essa resolução que está aqui na frente está errada, tá bom? E aqui, tá vendo? É 15 14 avos mesmo. E tem que dar menos 4. Sim, tem que dar menos 4. Se vocês fizerem 14 15 avos, a resposta com certeza não vai ser menos 4. E aqui a resolução foi mexeram, que acabou virando menos 4. Mas essa resolução aqui não está correta e este número aqui não está correto. Corrijam pelo resultado, pelo cálculo que eu fiz na lousinha para vocês, tá bom? E agora vamos seguir a correção com o próximo exercício, que é o exercício número 4. Desculpa, 3. Ah, não, tem C. Calma. C. Então, vamos lá. Resposta da C. Calculando-se as duas operações, então, olha que fala assim. Observe as frações e as operações envolvidas em cada item anterior. Comparando os resultados, troque ideias com seus colegas e escreva o que é possível concluir sobre as operações. Tá vendo que até aqui, ó, na hora de explicar, eles colocam, o livro traz para vocês este mesmo valor, ó, 15 sobre 14 é igual a... Só que aqui ele colocou a multiplicação, tá vendo? 14 sobre 15. Então, ó, observem aqui, ó. Calculando-se as duas operações, chega-se à mesma resposta. Isso significa que, sim, 30 sobre 7 dividido por 15 sobre 14 é igual a 30 sobre 7 vezes 14 sobre 15. Aqui já sim, tá? Aqui já é sim, 14 sobre 15, por quê? Aqui eu tinha uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. Como aqui tem uma multiplicação, coloca o inverso. Então, ficou 14 sobre 15. Mas aqui multiplica e aqui divide, tá? Então, como eu estava aqui dividindo e aqui passou a multiplicar, coloca assim o contrário, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se está multiplicando aqui. Não, está dividindo mesmo. Então, observe que aqui é diferente. Aqui na alternativa B tem uma divisão e ele inverteu dividindo. Não. Aqui, por que eu disse que aqui tá certo inverter? Porque aqui tá certo inverter, porque aqui tinha uma divisão e passou a ser uma multiplicação. Se aqui tivesse um sinal de divisão, essa afirmação estava errada, tá bom? Mas como tem um sinal de multiplicação, a afirmação tá certa. Então, 30 sobre 7 dividido por 15, menos 15 sobre 14 avos será igual a 30 sétimos vezes menos 14 sobre 15 avos. Aí tudo bem, trocou o sinal, inverteu os números, tá bom? E aí, seguindo aqui com o texto,
Logo, conclui-se que uma das maneiras de se efetuar uma divisão de frações consiste em multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Isso vocês já entenderam e já estão conseguindo fazer. Então, pessoal, agora a correção do exercício número 3. Calcule as divisões a seguir, certo? Eu vou efetuar os cálculos para vocês na luzinha, porque aqui, tá vendo que só tem a resposta final. Aqui tem as simplificações, mas assim é tudo muito resumido. Então, eu vou fazer para vocês passo a passo ali na luzinha da correção do exercício número 3, tá bom? Então, vamos começar pela alternativa A, esta divisão aqui. Mais 3,6 dividido por 1,8. Então, como é que fica, né? Então, lembra que eu falei para vocês. Divisão com número decimal, quando há vírgula, né? Vocês sempre vão colocar... se for o dividendo com vírgula, vocês colocam a resposta só no final. Se for o divisor com vírgula, então dividendo... Deixa eu só armar essa continha aqui para lembrar vocês o que é dividendo e o que é divisor. Então, ó. Dividendo, divisor, certo? E aí, quando eu tenho um número com vírgula no divisor, eu preciso arrumar esse algarismo. Quando eu tenho um número com vírgula no dividendo, eu faço o cálculo normal e só coloco a vírgula no final. Ou só em um ou só em outro. Nesse caso, esses números aqui, eu vou tirar o sinal para a gente fazer a análise do sinal somente no final, tá bom? Esse número aqui, ele tem uma casinha depois da vírgula aqui e uma casinha depois da vírgula aqui. Eu posso cancelar essa vírgula nos dois números, porque é uma casinha depois da vírgula só. Então, eu posso cancelar. É como se eu fosse encontrar a fração equivalente. É como se eu multiplicasse aqui por 10 e multiplicasse aqui por 10. Porque aqui eu tenho um zero e uma casinha depois da vírgula. Um zero e uma casinha depois da vírgula. Quando isso acontece, as casinhas que estavam depois da vírgula, elas somem. Então, fica 36 dividido por 18. Então, quando eu tiro essa vírgula, quando eu cancelo essa vírgula, significa que eu multipliquei por 10. Não precisa necessariamente escrever isso para vocês resolverem. Vocês podem resolver a partir daqui, 36 dividido por 18. Eu só coloquei esse pedaço aqui, vezes o 10, para vocês entenderem o motivo pelo qual eu tiro a vírgula, tanto deste número quanto desse número. A gente tira a vírgula porque a gente encontra os valores equivalentes multiplicando tanto o numerador, que nesse caso é o dividendo, como o denominador, que nesse caso é o divisor, por 10, certo? Eu vou marcar aqui, alternativa A, o número que nós estamos dividindo é mais 3,6 dividido por menos 1,8, tá? Aqui eu não coloquei o sinal ainda, eu vou deixar para fazer a análise do sinal quando eu for colocar o resultado final do cálculo, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Qual o número que eu multiplico por 18, que o resultado é 36? É o número 2, 2 vezes 18 é igual a 36, 36 menos 36 é igual a 0. Então a resposta aqui é 2. Aí tem o jogo de sinal, mais com menos, menos 2. Pergunta sobre a alternativa A. Alguém tem? Certo. Professora, eu fiz com... tem vírgula mesmo. Que aí você falou que podia, sim, né? Pode. 26 dividido por menos 18. Sim, pode. E aí eu só coloquei esse pedaço aqui para vocês verem o porquê pode. Por que pode fazer sem vírgula? Por causa disso, porque a gente encontrou dois valores. A gente encontrou uma fração equivalente, por isso que pode, tá bom? Vamos seguir. Agora eu vou apagar essa divisão aqui para colocar a alternativa B, certo? Eu vou apagar essa aqui também. Vou colocar a alternativa B. Alguém estava copiando? Se quiser, eu passo de novo. Quando vocês estiverem copiando, me avisa que eu espero, tá? A B agora. Menos 63 sobre 10. Dividido por 21 sobre 10. Então, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar menos 63 sobre 10 vezes o inverso do segundo. Então, o 10 vai para cima e o 21 vai para baixo. Gente,
Dá para simplificar antes de multiplicar? Vamos pensar aqui comigo. 10 e 10, eu posso dividir por 10. O número 21 e o número 63. Em qual tabuada que você encontra esses dois números? Vocês lembram? 21 e 63. 21, 3 e o 63, 9. Então, assim não rola. Porque você vai dividir por 3 embaixo e por 9 em cima. São números diferentes. Não dá. Lembram da tabuada do 7? Quanto que é 7 vezes 3? 21. Quanto que é 7 vezes 9? 63. Então, esse é o 7. Tem que ser o mesmo número. Não faça com algarismos diferentes a simplificação, senão vai ficar errado o cálculo de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, 63 dividido por 7 e 21 dividido por 7. Provavelmente, a gente vai conseguir simplificar de novo, porque 21 vezes 3, 21 vezes 3, quanto que é 21 vezes 3? Pensa um pouquinho. Ó, 21 vezes 3 é igual a 63. Então, aqui nem o 7 é o ideal. O 7 não é a simplificação ideal aqui. A simplificação ideal aqui será o próprio 21. Porque aí eu vou reduzir essa fração no máximo. Então, eu não vou nem utilizar o 7. Daria certo o 7? Daria. Aí, depois ia ter que dividir por 3. Né? Porque esse 3 vezes 7 é igual a 21. Mas vamos fazer 21 direto, a gente já conseguiu enxergar que essas duas frações, que esses dois valores são divisíveis por 21. Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Professora, eu não dividi assim, eu só fiz o 63 vezes o 10. Tá errado? Não está errado. Mas aí você não encontrou a forma simplificada. E aí, aquilo, eu já falei isso para vocês. Quando vocês forem procurar, quando vocês forem ver, fazer provas externas da escola, vocês não vão encontrar a fração sem estar escrita da forma simplificada, sem estar da forma irredutível. Então, se você fez assim, ó, ficou 603 sobre 210. Quando fica o 630 sobre 210, se você dividir um pelo outro, você vai ter a resposta igual a 3. Aí tá certo. Só que aí você vai ter que ter esta visão, que 630 é divisível por 210, que dá para dividir esse valor. Porque você tem que chegar no menor algarismo possível. Qualquer cálculo que vocês forem fazer, vocês sempre tem que chegar no menor algarismo possível, tá bom? Não tem problema. Deu quanto sua resposta final? Foi 3 ou você deixou a fração na resposta final? Eu vou ter que dividir os 630 pelos 210 pra dar o resultado certo? Se você dividir, sim, fica correto, tá bom? Então, ó, vou seguir aqui com o cálculo. Ó. 63 dividido por 21, a gente já viu que 21 vezes 3 é igual a 63. Então, 63 dividido por 21 será igual a 3. 10 dividido por 10 é igual a 1, não preciso escrever aqui. 10 dividido por 10 é igual a 1. Se eu fizer 3 vezes 1, a resposta vai ser 3 mesmo. 21 dividido por 21 também será igual a 1, ou seja, a resposta desse exercício é 3. Mas ainda falta fazer a análise do sinal. Menos com mais, menos. Então, resposta, alternativa B, menos 3. Perguntas, podem fazer. Bom, como vocês não têm pergunta, então, vou seguir com a alternativa C. Menos com mais? Oi? Na B tá menos 63 décimos, né? Dividido Isso. por menos 21 décimos. Ah, é menos com menos. Oxe, muito obrigada. Não é menos com mais, não, é menos com menos. A professora, acorda, tia. Então, menos com menos, resposta positiva. Então, é positivo, tá bom? Muito obrigada. Sigam aí. Bom, gente, então aqui, ó, eu tenho 1 dividido por 1/5. Então, divisão, copia o primeiro, que é 1, e multiplica pelo contrário do segundo. Então, vai ficar 1 vezes, aqui era 1 sobre 5, vai ficar 5 sobre 1. Mas todo mundo já sabe que o 1 aqui embaixo, ele não precisa ser escrito. Ele já vai existir. O 1 existe sempre.
Qualquer número que a gente coloque, que a gente escreva, o número 1 está ali oculto. Todos os valores estão sendo divididos por 1. Então, aqui eu faço 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. E aqui, quando não tem nada, é 1. Lembra que é o número oculto, o elemento neutro da divisão. 1 vezes 1 é igual a 1, mas não precisa escrever, tá certo? Então, essa foi a alternativa C. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Alternativa D, menos 3/8 dividido por menos 9/10. Então, novamente, vamos copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a primeira é essa daqui, menos 3/8, vezes o inverso da segunda. O que era denominador vira numerador, o que era numerador vira denominador. Então, vai ficar 10/9. E aí, vamos fazer a análise dos números para ver o que é possível ser simplificado antes de multiplicar. Então, aqui, ó, o 3 e o 9 são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir esse por 3 e vou dividir esse por 3. O 10 e o 8 são números pares. Portanto, eles são divisíveis por 2. Então, eu faço aqui dividido por 2 e aqui dividido por 2, tá? Então, simplifica antes de começar a calcular. 3 dividido por 3 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vezes, né? Menos 10 dividido por 2, 5. 9 dividido por 3, 3. Gente, reparem, e isto é muito importante. Quando eu dividi por 3 o numerador, eu dividi por 3 o denominador. Quando eu dividi por 2 o numerador, eu dividi por 2 o denominador. Tem que ser sempre o mesmo número, ele tem que ser de par em par. Pode falar. Quando eu fiz o 3 vezes o 10, daí eu tenho que dividir de novo, 30 por 72. Aí você vai ter que simplificar, tá vendo? Qual que é a vantagem de simplificar antes? Que a gente faz o cálculo com valores menores, é muito mais fácil. Se eu multiplico, vai ficar 30, ó, 3 vezes 10, 30, 8 vezes 9, 72. Então, vai ficar 30 sobre 72. Então, eu vou ter que ter a visão que 30 e 72 eu consigo dividir por 6. Aí, simplifica por 6 e vai chegar na mesma resposta. Ou eu faço dessa forma. Já simplifico antes com os algarismos mais simples, 2, 3, e aí já chego na resposta direta, sem depois ter que fazer a divisão por 6, tá certo? Quem não simplificou, tem que dividir por 6 para chegar na resposta correta, tá? Quem não simplificou antes. Então, aqui vai ficar menos com menos, mais 1 vezes 5, 5. 4 vezes 3, 12. Então, a resposta da alternativa D será 5/12. Perguntas? Bom, pessoal, então agora vamos fazer a divisão desse número aqui. Divisão de fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar a primeira, que é 8/15. Se era divisão, vira multiplicação. Então, o que era denominador, vira numerador. Então, vai virar aqui, o 15 vai para cima e o 4 vai para baixo, né? O inverso. E aí, vamos simplificar. 8 e 4 são divisíveis. Então, aqui eu consigo dividir por 4. E aqui eu consigo dividir por 4. 15 e 15 são divisíveis. Então, aqui eu consigo dividir por 15. E aqui eu consigo dividir por 15. Aí vai. 8 dividido por 4, 2. 15 dividido por 15 vai dar 1. Eu não preciso escrever. Vezes 15 dividido por 15 vai dar menos 1. Repare, menos 1 é diferente de um positivo, tá? Porque aqui, às vezes, eu não coloco 1 aqui na frente quando ele é positivo. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, se ele é positivo, eu não preciso pôr. Mas só que se ele é negativo, precisa pôr, porque precisa fazer análise de sinal, tá bom? E aí, aqui, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, 1 na divisão eu não preciso pôr. 2 vezes menos 1 vai ser igual a menos 2. Essa é a resposta da alternativa E. Alguém tem pergunta? Se tiver, pode fazer. F, 0 dividido por mais 4,2. Gente,
Qualquer número, o 0 dividido por qualquer número será sempre igual a 0. Então, isso daqui é uma regrinha básica da matemática. Acredito que todos vocês já saibam que não tem como eu fazer zero, aliás, tem como eu fazer 0 dividido por qualquer número, mas a resposta será sempre igual a 0. Não existe 0 no divisor, tá? Se aqui fosse 0, não existia. Mas como 0 é no dividendo, aí tem resposta e essa resposta é 0. Pergunta sobre a alternativa F. Alguém tem? Certo. Alternativa G agora. Na alternativa G está mais 6,3 dividido por mais 2,1. Então, alternativa G, mais 6,3 dividido por mais 2,1. Como são dois números positivos, eu já sei que o resultado é positivo. Então, eu nem coloquei o sinal aqui, porque não vai precisar. Então, vamos armar a conta, ó. Multiplica por 10, multiplica por 10, para encontrar os números, a fração equivalente. Então, vai ficar 63 dividido por 21. 3 vezes 21 é igual a 63. Restou 0, então a resposta dessa divisão será 3. Alternativa H, menos 2,5. A vírgula assim é necessário fazer vezes o 10 ou pode fazer logo direto? Tipo, 6,3 dividido por 2,1. Mas aí eu não consigo. Pode fazer logo direto. Eu só estou colocando aqui essa multiplicação porque eu estou ensinando para vocês. Então, eu tenho que fazer todos os detalhes, tá bom? Mas pode colocar direto sim, tá bom? Aqui, ó, divisão por 1. Menos com menos, mais 2,5 dividido por 1 é igual a 2,5, porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Então, aqui a resposta da alternativa H. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente o gabarito do livro, para vocês conferirem, tá certo? Então, aqui, vamos lá. Resposta da A, menos 2. Resposta da B, 3. Resposta da C, 5. Resposta da D, aqui, 5 dozeavos. Resposta da E, menos 2. Resposta da F, 0. Resposta da G, 3. E, por último, resposta da H, mais 2,5. Então, agora eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula.